Vamos ler então. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 em diante, diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Repita comigo só esse versículo para que fique gravado no seu coração, querido. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor, digam aleluias. Amém, queridos. Tenho certeza que o Senhor já fez muito e ainda vai fazer nessa reunião, amém? Com grande alegria que eu venho trazer esta palavra. Eu ia ministrar essa palavra hoje de manhã, mas eu sei que o Senhor tinha algo para falar conosco nesta noite. Amém? E eu abro essa pregação, queridos, com uma pergunta para todos nós. O que verdadeiramente tem preenchido, tem ocupado as nossas mentes e os nossos corações nesses últimos dias? Nós sabemos, queridos, que estamos nos últimos dias. Amém, queridos? Quantos aqui sabem? Se você não sabia, querido, eu vou falar para você mais uma vez. Algo que tem sido falado e proclamado neste altar, neste lugar, neste ministério e nos demais ministérios, é que nós estamos nos últimos dias. Nos dias próximos à vinda do Senhor Jesus. Eu quero que você entenda algo, querido, é com grande alegria que nós temos que ouvir estas boas novas, amém? Amém, irmãos? Ninguém respondeu. É grande motivo de alegria, queridos. Porque se o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua noiva, se o Senhor Jesus está buscando para voltar à sua igreja, queridos, é grande motivo de alegria. Amém? E por isso, queridos, o que tem ocupado as nossas mentes e os nossos corações nesses últimos dias? Essa é a pergunta que o Senhor fará e tem feito a cada um de nós. O que tem ocupado a sua mente, o que tem ocupado a minha mente, o que tem ocupado os nossos corações? Será que o que tem ocupado as nossas mentes e os nossos corações é a segunda vinda do Senhor Jesus? Ou o que tem ocupado as nossas mentes e os nossos corações são as coisas deste mundo? São as preocupações com as coisas deste mundo? O texto que lemos diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Aí eu pergunto para você, o que tem ocupado o seu coração? Aquilo que é do céu, aquilo que é do reino de Deus, a segunda vinda do Senhor Jesus, ou somente as coisas deste mundo? Aí você fala para mim, mas então, eu não vou preocupar mais em trabalhar? Eu não vou preocupar mais com as coisas deste mundo? Porque você está falando que a gente não tem que preocupar com as coisas deste mundo. Não é isso que o texto diz, querido. Em Gênesis, Deus disse ao homem que o homem comeria do suor do seu trabalho. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Deus olhou para o homem e falou: a partir de agora, você vai comer somente do suor do seu trabalho. Ou seja, apenas o fruto do seu trabalho. E Paulo completa isso em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3.
Ele diz: aquele que não trabalha, que não coma. Então, queridos, o que Jesus está querendo dizer aqui não é que nós não temos que trabalhar, não é que nós não temos que ganhar dinheiro, não é que nós não tenhamos que sustentar a nossa casa, prover a nossa família, nada disso. E nós vamos sair deste lugar hoje entendendo isso, amém, queridos? O erro crucial das pessoas, e principalmente do cristão, querido, daquele que já teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, daquele que entende e compreende o tempo que está vivendo, que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo próximo da segunda vinda do Senhor Jesus. O nosso erro, queridos, é querer resumir a nossa vida a trabalhar e pagar conta. É resumir a nossa vida, a nossa estada aqui na terra, em trabalhar e pagar conta. Não é errado você trabalhar, não é errado você trazer o sustento para sua casa, muito pelo contrário. A palavra no Antigo e no Novo Testamento dizem que você precisa trabalhar, que você deve trabalhar. Mas a minha vida e a sua vida, querido, não pode se resumir a isso. Será que eu e você nunca nos perguntamos assim: Senhor Jesus, será que a minha vida é só trabalhar e pagar boleto? Quem já fez essa pergunta para Deus? Eu já fiz umas 10 vezes por dia. Isso é um questionamento real, querido. Você falar para Deus, fala: Senhor, será que a minha vida é só trabalhar e pagar boleto? É só isso que o Senhor tem para mim? Eu digo para você, querido, não é. Amém? O que Deus tem para cada um de nós é muito mais que isso. É muito mais que isso. Amém, queridos? Como cristãos, como seguidores de Cristo e entendedores que a segunda vinda do Senhor Jesus está próxima, nós precisamos entender que a nossa vida não pode e não deve se resumir a trabalharmos e pagar boleto, pagar conta. A minha vida, a sua vida não pode se resumir a isso. Porque no grande dia do Senhor, o Senhor não vai te chamar e perguntar: ah, meu filho, quantas contas você pagou? Quantos boletos você conseguiu quitar? É isso que o Senhor fala na palavra dele, querido? Não. Ele vai pedir para apresentarmos às nossas mãos o trabalho que fizemos. Dos talentos que Ele nos entregou, dos dons que Ele nos entregou, se nós multiplicamos, se nós fizemos aquilo que Ele nos mandou fazer. Então, queridos, o cristão que resume a sua vida em trabalhar e pagar boleto ainda não entendeu o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. E qual é o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus? O evangelho real que o Senhor Jesus prega. Quando os fariseus perguntaram para Ele, falaram: Senhor, Moisés deixou os 10 mandamentos para nós, e o que o Senhor fala disso? Qual é o seu posicionamento quanto aos 10 mandamentos? Ele falou: os 10 mandamentos se resumem em 2. Amém, irmãos? Mateus 22, do 37 ao 39, ele diz para eles assim: os 10 mandamentos ou o evangelho vai se resumir em 2 coisas. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Ame ao Senhor acima de tudo e todas as coisas. E o segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o evangelho real e verdadeiro do Senhor Jesus. Isso quer dizer que, se amarmos mais as coisas deste mundo, então, não amamos a Deus. Se colocarmos qualquer coisa deste mundo no lugar que tem que ser de Deus nos nossos corações, quer dizer que nós não amamos a Deus. Se o evangelho do Senhor Jesus
se resume em amar a Deus acima de tudo e todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos, queridos. Primeira coisa que precisamos entender é que nada, nem bens, nem riquezas, nem fama, nem conforto, nada do que esse mundo tem a oferecer para cada um de nós, pode tomar o lugar de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas. Amém? Se dizemos que amamos a Deus, de fato e de verdade, mas colocamos todas as outras coisas no lugar dele, não amamos a Deus. E se dissemos que amamos o nosso próximo, e não compartilhamos, e não repartimos, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado oportunidade de administrar, então não amamos o nosso próximo. Amém, querido? Porque se dizemos que amamos o nosso próximo como a nós mesmos, quem ama o próximo reparte aquilo que Deus deu a ele. Quem ama o próximo com amor real e verdadeiro, ele cuida, ele serve, ele faz o que está ao seu alcance. Se você diz que ama o seu filho, a sua filha, você faz tudo que é possível por ele, sim ou não? Sim. Não tem como você dizer que ama alguém só de boca, só de palavras. Se dissemos que amamos alguém, não pode ser só de boca, tem que ser nas nossas ações, nas nossas atitudes. Se dissemos que amamos ao próximo, e não temos empatia por ele, não fazemos nada por ele, na verdade não o amamos. Amém? No versículo 21 que lemos diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Isso é algo muito importante, queridos. Se o seu tesouro for o mundo, o seu coração também estará nele. Quando você lê coração aí neste texto, querido, leia como motivação, leia como propósito. Se o seu tesouro for o mundo, a sua motivação, o seu propósito de vida estarão nele, estarão firmados nele. Por isso, todos os dias, queridos, nós precisamos examinar os nossos corações, examinar as nossas motivações, o nosso propósito de vida. Será que o nosso propósito está no mundo? Nas coisas do mundo? Nas coisas que o mundo tem a oferecer para cada um de nós, querido? Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Quantas e quantas vezes, queridos, nos pegamos que a nossa motivação, o nosso propósito de vida estão no mundo e nas coisas do mundo. Precisamos nos examinar, queridos. Precisamos nos examinar todos os dias. Ver realmente qual é a nossa motivação, qual é o nosso propósito. Eu vou dizer algo para você, querido. Se você entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, se o seu propósito de vida é estar com o Senhor Jesus, é servir a Deus de fato e de verdade, e a sua motivação, o seu propósito estiverem no mundo, se o seu tesouro for o mundo ainda, querido, você se prepara.
Porque o Senhor Jesus, quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos dEle, Ele tem o costume de tirar tudo aquilo que nos impede de adorá-lo, de servi-lo. Eu tenho vários exemplos da minha vida. Eu vou dar um testemunho muito rápido aqui. Alguns, para que você entenda. Quando o nosso coração está nas coisas do mundo. Quando eu tinha 14 anos, 15 anos de idade, isso há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Eu ganhei uma bicicleta Monarch pequenininha, assim, croizinha. E eu amava essa bicicleta. Presta atenção no que eu vou falar. Eu amava essa bicicleta. E aí, eu peguei essa bicicleta e mandei pintar, e troquei freio, troquei cubo. Quem já teve bicicleta assim? Gostou mesmo de bicicleta quando era criança e tudo mais? Eu tive umas 10. Eu gostava mesmo. Até Deus tirar esse amor do meu coração. E aí, queridos, eu tive essa bicicleta, e aí eu mandei pintar, mandei arrumar, troquei roda, pneu. A bicicleta era uma bicicleta que custava R$50, estava custando 500. De tanta coisa que eu coloquei nessa bicicleta. E aí onde eu andava, eu ia jogar bola, eu ia fazer as coisas, onde eu ia com essa bicicleta, todo mundo parava para olhar, nossa, essa bicicleta sua é diferente demais. Essa bicicleta é bonita demais. E eu lá, todo orgulhoso, né? É a minha bicicleta. É. Mas eu esqueci que eu já tinha entregado a minha vida para o Senhor Jesus. Ó, esqueci. E o meu coração estava naquilo ali, querido. Não se engane, Deus sabe de todas as coisas. Deus sonda os corações. E um amigo meu falou, não, presta a bicicleta que eu vou ali comprar pão. Eu morava ali na esquina ali na esquina de frente à igreja, e ele foi comprar pão no JK, que é 2 ruas para cima. Da minha casa dava para ver lá. Falei, não, eu estou aqui na esquina, vai lá que eu estou esperando. Não, eu vou ali comprar o lanche e volto. Falou, vai lá. Coisa que a gente fazia todo dia. Ele pegou a bicicleta, parou lá na porta do JK, entrou para comprar o pão. A hora que ele voltou, cadê a bicicleta? Sumiu. Alegria, alegria, alegria. Tem um desfecho ainda, irmãos. Aí eu falei, cadê a bicicleta? Aí roubaram a bicicleta e chegou lá chorando. Oh, mas sua bicicleta, eu não acredito que levaram sua bicicleta. E começou a chorar, falei, agora já levou. Agora, literalmente, sentar e chorar, irmão, não tem o que fazer mais não. Só tem uma coisa para fazer, orar e, se Deus tiver misericórdia, trazer de volta. Foi isso que eu fiz, eu orei. Falei, se o Senhor tiver misericórdia, Senhor, o Senhor traz de volta essa bicicleta, não sei como, quando, que jeito. 2 dias depois, um primo meu falou assim, olha, sabe aquela bicicleta sua que você vinha aqui em casa? Eu falei, sei. Pois é, tem um amigo meu, um cara lá da escola que está com ela. Você vendeu para ele? Eu falei, não vendi, não. Falou, pois é, ele está com a sua bicicleta. Você pode ir lá. É o ladrão mais inteligente que eu já vi. Roubou minha bicicleta e andava com ela 3 ruas para baixo da minha casa. Aí é uma inteligência absurda. Se eu não estou enganado, meu pai foi lá no colégio, sim ou não? Eu não sei se ele lembra disso, a memória dele está boa. Ele não lembra, não. Mas ele foi lá no colégio e falou para o menino, falou, olha, vai lá em casa e devolve a bicicleta, senão eu vou chamar a polícia, eles vão te prender. É para você ir lá em casa devolver. Eu estou lá em casa, tranquilo, de tarde. O menino bate lá no portão. Vim aqui devolver a bicicleta, não chama a polícia, não. Falei, glória a Deus. Colocou a bicicleta lá dentro. Pergunta se eu andei nessa bicicleta de novo, irmão.
Deus tirou do meu coração. E essa foi a primeira coisa que Deus me ensinou, querido. Nunca colocar nada no lugar dele, no meu coração. Porque todas as vezes que eu pensei em fazer isso, ou que eu fiz isso, ou ele tirou, ou ele me avisou. Quem aqui já teve esses avisos de Deus? Faz assim. Eu já tive uns 10 desses. Nossa Senhor, que glória, aleluia. Comprei um carro novo, um motoqueiro e pá, bate no carro. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu já vivi isso. Já. Toda vez, irmão, que você coloca o coração em alguma coisa, que Deus vê que não é para você colocar, Deus te avisa. Eu já vivi isso muitas vezes. Então, querido, não coloque nada, nem riquezas, nem bens, nada. Não coloque coisas materiais no lugar que deve ser só de Deus, na sua vida, no seu coração, querido. Senão ele vai fazer que nem essa bicicleta, ele vai mandar o ladrão, levar, falar, aquilo ali está atrapalhando. Aquilo ali está atrapalhando. Se você entregou a sua vida nas mãos do Senhor, querido, tome cuidado. Sonde o seu coração. Seja grato àquilo que Deus já te deu. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele já te deu, por tudo aquilo que Ele já tem te dado. E não deixem que as coisas deste mundo tome o lugar de Deus no seu coração. Amém? Glória a Deus por isso. Se o seu tesouro for o mundo, o seu coração estará nele também. Mas se o seu tesouro for Cristo, querido, o seu coração estará no reino de Deus. Amém? Por isso a pergunta é, onde está o seu coração? Qual é a sua motivação? Qual é o seu propósito, querido? Se o seu tesouro estiver no mundo e nas coisas do mundo, querido, não vai ser bom para você, não. Porque se você já entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, querido, a palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, com nada, nem com a bicicleta. Nem com bicicleta, nem com carro, nem com cargo, nem com trabalho, com nada. Com ministério, nada pode ocupar o lugar de Deus no seu coração, querido. Nada. Se o seu tesouro for Cristo, o seu coração estará no reino dos céus. Isso significa que o seu propósito maior será fazer a vontade de Deus para a sua vida. Será viver a vontade de Deus para a sua vida. A sua motivação e o seu propósito são viver para Ele. Amém, querido? Fazer a vontade dEle. A palavra de Deus nos mostra em Jó, no capítulo 1, que Jó era um homem justo e íntegro. Justo e íntegro. E o diabo foi diante de Deus e falou, olha, o Senhor tem cercado Jó com bênçãos, tem guardado a sua vida, tem prosperado ele. E aí Deus falou, Jó é um homem justo, íntegro. Aí o diabo falou assim, não, deixa eu tocar nele. O Senhor tem enchido ele de bênçãos, por isso que ele te adora. O Senhor tem enchido ele de coisas, de bens materiais. O Senhor tem prosperado a sua família. O Senhor tem dado a ele saúde. O Senhor tem enchido ele de bênçãos de todos os lados.
E a palavra de Deus diz que Deus permitiu com que o diabo tocasse a vida de Jó. E o diabo tirou os seus bens, sua família, seu trabalho, tudo. Jó perdeu tudo. Só não perdeu a vida. E a sua esposa. Sabe o que Jó diz em Jó, no capítulo 1, versículo 20 e 21? Depois que ele ouviu dos seus servos, falou: Jó, estava ali, veio um redemoinho e destruiu tudo. Seu gado morreu tudo. Estava ali, Jó, e aí aconteceu um evento lá, e a casa caiu, matou seus filhos, tudo que estava lá jantando. Jó, teve isso. Resumindo, acabou com tudo, sobrou nada. Sabe o que esse Jó falou? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, quem somos nós quando o diabo toca nas nossas coisas, quando o diabo toca nos nossos bens, quando o diabo toca nas nossas vidas? Quem somos nós? Qual resposta nós temos dado para Deus? Nós temos murmurado ou nós temos respondido como Jó? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E de antemão eu quero dizer para você, querido, que essa é a palavra que mais falou ao meu coração. Por quê? Porque muitas vezes, querido, porque as coisas não acontecem como esperamos, ou não acontecem da maneira como esperamos, nas nossas vidas. Quando Deus permite que situações aconteçam nas nossas vidas, o Senhor Jesus foi muito claro ao dizer: no mundo tereis aflições, mas Ele disse o quê? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não enganou ninguém. Todos os seus apóstolos, todos aqueles que foram escolhidos por Deus, passaram por lutas, angústias, tribulações, perseguições, adversidades. Não foi só Jó que passou por luta, não, irmão. Paulo, quando ele foi começar o seu ministério, ele foi perseguido em Tarsis. Teve que pular pelo muro, descido por uma corda lá no cesto. Foi começar seu ministério, muitos anos depois. Foi perseguido, açoitado, arrebentado, destruído, apedrejado, xingado, caluniado. Tudo que você possa imaginar e mais um pouco. Sabe o que esse homem vai dizer? Lá em Filipenses. Já aprendi a viver com pouco, já aprendi a viver com muito. Em todas as situações eu fui provado. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Jó disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não foi privilégio só de Jó, não, irmão. Não foi privilégio só deles, não. Nós também, eu e você, vamos passar por lutas, por angústias, problemas e aflições. Mas como é que nós temos respondido a isso? Qual é a nossa resposta a Deus? Diante das adversidades, diante das tribulações, diante dos problemas e angústias que nós temos passado e vamos passar. Eu não estou aqui para te dizer que você não vai passar por nada não, irmão, senão eu estaria mentindo.
É vida real. Nós estamos aqui sabendo que vamos passar por angústias, aflições, problemas nas nossas vidas. Mas o que o Senhor quer saber de nós é qual resposta nós vamos dar. A resposta que já deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A resposta que Paulo deu, tudo posso naquele que me fortalece. Ou nós vamos murmurar e falar contra Deus e a igreja, porque o que nós mais vemos neste tempo, queridos, são pessoas murmurando e falando mal de Deus. Não se engane, quando as pessoas estão falando mal da igreja do Senhor, eles estão falando mal do próprio Deus, do próprio Jesus. A palavra diz que Jesus é o cabeça da igreja. Quando Saulo estava no caminho de Tarsis, perseguindo os apóstolos, perseguindo a igreja, Jesus teve um encontro com ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou: quem és tu, Senhor? Falou: eu sou Jesus a quem você persegue. Quando alguém murmura, quando alguém fala mal da igreja do Senhor, querido, está falando mal de Jesus, está falando mal do próprio Deus, querido. Toda igreja, todo lugar tem defeitos, tem problemas, queridos. Sim ou não? Sim. Mas qual resposta nós temos dado quando nós nos deparamos com angústias, problemas e aflições nas nossas vidas? Nós temos olhado para o lado e falado: mas é culpa do fulano, é culpa do ciclano, é porque o fulano não ora, é porque o ciclano não está orando por mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Na grande maioria das vezes, é Deus testando o seu coração. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Está nos bens que você possui? Está no ministério que você possui? Nas coisas que você possui? Ou está nele? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Onde está o nosso coração? A nossa motivação, o nosso propósito? Onde está o nosso tesouro? Porque onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. O que o Espírito Santo mais me falou, queridos, nesse dia, e ele tem me falado já umas 2 semanas, é qual a resposta nós temos dado ao Senhor. Nós temos respondido como Jó, nós temos respondido como Paulo, ou nós só apenas temos murmurado e falando mal de Deus, da igreja, de todo mundo, porque estamos passando por angústias, problemas e aflições. Quem somos nós quando Deus toca em nós? Quando Deus tira aquilo que você amava demais? Onde está o seu coração? Em Mateus, no capítulo 26, versículos 7 e 8, diz que uma mulher, Maria Madalena, derrama um vaso de alabastro caríssimo aos pés do Senhor Jesus. E ali naquele momento eles não entenderam nada. Fala que eles estavam ali num jantar, se eu não me engano. E ali tinha fariseus, saduceus, os discípulos, tinha a galera, estava todo mundo reunido naquele lugar. E aí entra aquela mulher com um vaso de alabastro, um vaso caríssimo, que valia muito dinheiro, e quebra aos pés do Senhor Jesus, e começa a adorar, começa a ungir o Senhor Jesus, começa a adorá-lo. E aí os discípulos falam: peraí, mas essa mulher quebrou esse vaso caríssimo, se pegasse esse perfume,
e desse esse dinheiro para os pobres. Jesus falou, vocês não entenderam nada. Até agora ela foi a única neste lugar que me adorou. Ela foi a única nesse lugar que entendeu. Ela ofereceu o seu melhor ao Senhor. Jesus estava em primeiro lugar na vida dela, queridos. Jesus precisa estar em primeiro lugar nos nossos corações. Acima das coisas deste mundo, acima de tudo, acima de tudo. Aquela mulher entendeu. E ela foi honrada e é lembrada até hoje. Isso aconteceu há milhares de anos atrás. E ela é honrada e lembrada até hoje. Estamos falando dela hoje, agora. Porque ela colocou Jesus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33, que é a continuação do que lemos. O Senhor Jesus afirma, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. No começo do texto, deste versículo, Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que você vai comer, nem pelo que você vai vestir. Os passarinhos não trabalham e o Senhor cuida deles. Ora para os lírios do campo, como eles são maravilhosos. Nem Salomão, na sua glória, se vestiu tão bem como eles. E o Senhor cuida deles. Por acaso o Pai Celestial não vai cuidar de vocês, que são seus filhos? E ele fala, ele conclui, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, querido. Quando o nosso coração está em Deus, quando o Senhor está em primeiro lugar nos nossos corações, Ele é a nossa motivação, Ele é o nosso propósito, querido. Ele acrescenta, Ele faz, Ele realiza milagres em nosso favor, amém? Ele muda as circunstâncias. Mas Ele precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele precisa estar em primeiro lugar nos nossos corações. Porque Ele estava em primeiro lugar na vida de Maria, que se derramou aos seus pés, que o adorou ali naquele momento. Aquela mulher foi honrada como nunca antes. E nós estamos falando dela hoje. Porque Jó colocou Deus em primeiro lugar. O final da vida de Jó, ele diz, antes eu só conhecia Deus de ouvir falar, hoje os meus olhos podem contemplar a sua face. Hoje eu conheço o Senhor verdadeiramente. E diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus deu a ele em dobro. Amém? Deus deu a ele em dobro tudo que ele antes possuía. Querido, quando você coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, Ele dá a você aquilo que você precisa, e Ele dá muito mais do que você precisa. Mas Ele precisa estar em primeiro lugar. Os nossos corações precisam estar nele. Amém? Salmo 127, 2 diz, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Tem até uma música do Diante do Trono que fala isso. Não vou cantar aqui não. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem, querido. E há vários lugares na palavra de Deus que nós precisamos descansar nele. O texto que eu disse, Salmos 37, 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Entrega, confia, descansa, que Ele tem o melhor para você, querido. Ele precisa estar em primeiro
lugar na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. A mulher que se derramou aos pés do Senhor foi honrada. Jó teve porção dobrada do Senhor. E para nós, querido, ele diz: o diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Pedro pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, nós abrimos mão de um monte de coisa para andar com o Senhor, e o que é que nós vamos ganhar com isso? O Senhor Jesus diz: vocês vão ganhar 100 vezes mais de tudo aquilo que abriram mão. Há uma recompensa, querido, não se preocupe com isso. Todo aquele que coloca o Senhor em primeiro lugar, em que o seu tesouro é o Senhor Jesus, em que o seu tesouro é o Senhor, querido, tem uma recompensa na terra e nos céus. Amém? Creia nisso. Entenda que o seu tesouro precisa ser o Senhor Jesus. O nosso tesouro não pode ser as coisas deste mundo, jamais. O nosso tesouro precisa ser Ele. Amém? Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória a Deus por isso.